Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele é Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes, internautas, que toda terça-feira estão ligados aqui na Rádio Justiça, sempre às 8h30 da manhã. É uma alegria falar com você hoje, em mais essa manhã de terça. Doutor Roberto Liviano, 29 anos de Ministério Público? Pois é, exatamente hoje eu completo 29 anos de estrada no Ministério Público, onde eu ingressei aos 23 anos de idade, e o que eu quero dizer às pessoas é que o sentimento é aquela mesma disposição, o mesmo entusiasmo de fazer um bom trabalho transformador para a sociedade, de lutar em prol dos direitos, pela minimização das injustiças, pois o tempo não minimizou esse entusiasmo, esse espírito de luta que esteve comigo no ingresso ao Ministério Público em 29 de junho de 92. Hoje, exatamente, eu completo esses 29 anos, nesse dia 29 de junho, foi no 29 de junho de 92 que eu ingressei, e me sinto feliz, me sinto privilegiado por ter essa possibilidade de representar a sociedade, trabalhando todos os dias por mais justiça, por mais ética, por uma sociedade que esteja em melhores condições, que esteja com seus direitos respeitados. Essa é a minha luta permanente e eu me sinto feliz de poder conseguir chegar até aqui, que consiga prosseguir nessa jornada nos anos que eu tenho pela frente dentro do Ministério Público. Está certo, doutor Roberto Liviano. Infelizmente, ontem o senhor noticiou que o site, o portal do Instituto Não Aceito Corrupção foi vítima de um ataque hacker? É verdade. Por volta das 5h20 da tarde, o Instituto sofreu um ataque cibernético que imediatamente nós já comunicamos às autoridades policiais e o nosso pessoal de tecnologia tomou as providências para proteger os nossos dados. Cerca de 6 horas depois, o site foi restabelecido. De toda maneira, infelizmente, nos dias de hoje, essas situações elas têm ocorrido. E o que eu posso dizer em virtude disso é que nós, que temos procurado ao longo da nossa história, agora em julho completamos 6 anos de vida, é que sempre procuramos ser independentes, apartidários e procuramos firmar o nosso ponto de vista. E assim continuaremos. Nenhum tipo de ataque cibernético, nenhum tipo de insatisfação em relação à nossa tomada de posição nos fará mudar o rumo dessa trajetória. Muito bem, doutor Roberto Liviano. Vamos agora falar sobre a falta de transparência. Ela atrapalha na campanha de vacinação contra a Covid? Sem sombra de dúvida. Um estudo recentemente publicado, um relatório recentemente publicado pela Open Knowledge, que faz um excelente trabalho junto com a Transparência Brasil em relação à questão da transparência na vacinação, mostra que 3 a cada 4 estados da federação não informam adequadamente os números dos grupos prioritários em relação à vacinação. Existe muita euforia em relação à divulgação dos cronogramas e os estados até travam uma competição, que eu considero uma boa competição, por quem vai conseguir vacinar primeiro os cidadãos dos seus estados. Isso é uma boa competição em prol da saúde pública. No entanto, esta euforia, esta corrida pela vacinação, ela não desobriga os estados a serem transparentes. Nós temos na Constituição o princípio da publicidade e é absolutamente fundamental que se preste contas à sociedade permanentemente em relação aos temas de interesse público. Nós não podemos nos esquecer que, segundo os números oficiais,
11% ou pouco mais de 11% da nossa população recebeu as 2 doses da vacina. Uma semana atrás, 5 capitais tiveram que suspender a aplicação da vacina. E isso gera problemas, isso gera frustração, isso gera a ida de pessoas em vão aos postos de vacinação no período assinalado para receber a dose da vacina, idas frustradas, a pessoa chegando ao posto e se deparando com a situação da suspensão da aplicação da vacina, e tudo isso é muito ruim. Qual é a melhor proteção a tudo isso? É a transparência. Não é? É a transparência total e absoluta que, infelizmente, não tem ocorrido a nível federal, obrigando o Brasil a manter um consórcio de veículos que garante este direito de acesso à informação. Isso já ocorria em relação aos dados da pandemia e isso vem ocorrendo em relação aos dados da vacinação. Segundo especialistas, para que nós tenhamos uma proteção considerada importante do ponto de vista da saúde pública, é necessário atingir 70% da imunização da população. No entanto, você tem o acesso à informação sobre o número absoluto de vacinas aplicadas, mas não se aponta o dado relativo em relação ao todo da população, e isso dificulta bastante esse acesso pleno à informação que nós precisamos. Portanto, Sérgio, como você anunciou ao apontar este tema, realmente essa falta de transparência em relação à vacinação, ela é nociva, é ruim, e o ideal é que nós tenhamos a transparência cada vez maior para que a accountability seja plena, para que o princípio da publicidade, que é constitucional, seja efetivamente respeitado. Saindo da vacinação, vamos falar de futebol. O Cruzeiro reformulou o portal da transparência e está dando mais clareza às finanças, doutor Roberto? Pois é, o assunto muda para o futebol, é verdade, mas o pano de fundo é exatamente o mesmo. O Cruzeiro, nós até conversamos sobre isso aqui numa das terças-feiras, há algum tempo atrás. O Cruzeiro vinha atravessando um momento muito complicado no ponto de vista de integridade, com problemas na sua gestão financeira, com problemas em relação à transparência, e há um movimento perceptível agora no sentido de sinalizar mais clareza, sinalizar o objetivo de demonstrar de uma maneira mais perceptível, melhor, uma perceptividade melhor para as pessoas, a sua transparência. Há um investimento que está sendo feito no sentido de que o portal de transparência ele ofereça mais clareza sobre as finanças do clube. Isso foi anunciado recentemente, na última quinta-feira, essa reformulação do portal da transparência. Essa não é uma questão só de interesse dos sócios. Lógico que os sócios do clube, lógico que os torcedores do clube têm um interesse mais imediato, mas esse é um interesse de todos. Afinal, quando se fala em futebol, nós estamos falando de patrimônio cultural do Brasil. Existe dinheiro público que circula nas mãos dos clubes de futebol. Então, é absolutamente necessário que haja este direcionamento no sentido de haver transparência, integridade e compliance. Aliás, já que estamos falando de futebol, o Coritiba foi o primeiro a ter um programa de compliance, não é? E o São Paulo Futebol Clube está implantando o programa de integridade tricolor, o PIT, e vai nessa direção também de trabalhar a questão da transparência. Isso é absolutamente fundamental porque gera confiabilidade. Isso faz com que possíveis patrocinadores queiram investir, queiram ter a sua imagem associada ao clube. Hoje nós temos aí um grande signo
do mundo corporativo, que é o signo ESG, meio ambiente, social e governança. Não dá para se pensar numa governança séria sem que você tenha efetivamente transparência, sem que você tenha princípios de governança focados em integridade, em seriedade, prestações de contas efetivas, verdadeiras. Então, os dados financeiros têm que ficar claros para a torcida e para qualquer pessoa que queira ter acesso a essas informações. Isso transmite seriedade, isso transmite confiabilidade e isso faz com que se suba um degrau nesta trajetória imprescindível em matéria de seriedade, de integridade, de confiabilidade. Doutor Roberto Liviano, nós já temos a Lei de Acesso à Informação Pública e precisamos também de uma outra lei, uma lei de dados abertos? Precisamos, sim, é verdade, e o nosso debate hoje está muito focado nisso. Precisamos, veja, Sérgio, no Brasil, essa cultura da transparência, do acesso à informação, é uma cultura que está sendo construída. É algo novo, né? A Lei de Acesso à Informação, que você mencionou com propriedade, é uma lei que nós temos há 9 anos. É uma novidade? É novidade, sim, porque você veja, comparando parâmetros internacionais, a Suécia tem uma lei de acesso à informação, a dados públicos, desde 1766. A Colômbia, nossa vizinha de América do Sul, que tem um prêmio Nobel, Gabriel Garcia Marques, tem uma lei de acesso desde 1888. Você veja, no Brasil, nós abolimos a escravidão e os donos de escravos, os antigos donos de escravos, foram à justiça pleitear indenização por terem sido expropriados em relação aos bens que lhe pertenciam, que lhe foram retirados. Veja um absurdo disso. Enquanto isso, enquanto o Brasil tinha escravidão, a Colômbia tinha a Lei de Acesso à Informação Pública. Portanto, essa proposição de termos uma lei de dados abertos é importante. É um projeto do deputado Kim Kataguiri, né, que foi já aprovado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, né? Ela cria a Lei de Dados Abertos com o objetivo de ampliar a transparência e o acesso à informação, né? Então, os órgãos públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público, deverão criar um site na internet para disponibilização de dados primários não sigilosos para acesso público. E isso também vale para autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Hoje, os portais de transparência disponibilizam apenas dados interpretados. Ou seja, o que está se pretendendo aqui é subir mais um degrau em matéria de transparência. E sempre é bom lembrar, eu já falei isso e repito, para que as pessoas tenham essa clareza. 2011, um ano antes da Lei de Acesso, o Brasil foi co-signatário do Pacto dos Governos Abertos, ao lado dos Estados Unidos, Noruega, África do Sul. E esse pacto implica em quê para nós? Um compromisso mundial de sermos referência para o mundo em matéria de transparência. Precisamos dar o exemplo em matéria de transparência. Então, a Lei de Acesso à Informação foi relevante e termos uma evolução em relação a isso, uma lei de dados abertos para permitir uma amplitude maior de fiscalização de acesso da sociedade às informações, a meu ver, é extremamente importante, positivo. Tem o meu aplauso, tem o aplauso do Instituto Não Aceito Corrupção, porque transparência, evolução nesse sentido significa fazer valer o princípio constitucional da publicidade. Significa fazer valer a prevalência do interesse público. Não se pode ter nada a esconder. Como já disse Platão, o medo de uma criança do escuro é perdoável. A grande tragédia da vida é quando os adultos têm medo da luz. Não se pode ter medo da luz. A luz solar é o melhor desinfetante.
Vamos a outra notícia agora. O Conselho Monetário Nacional disciplinou a prática de avaliação e reavaliação de garantias imobiliárias em operações de crédito, doutor Roberto Liviano. Qual o objetivo? Exatamente. O objetivo, no fundo, é também buscar transparência, de novo a questão da transparência, no que diz respeito à questão dos financiamentos e empréstimos garantidos por imóveis, no que diz respeito a encargos nos financiamentos e empréstimos garantidos por imóveis. Portanto, essa medida, ela busca determinar que o valor das tarifas de avaliação corresponda aos custos diretos efetivamente gerados na prestação desse serviço, conforme menciona o Conselho Monetário Nacional. O que se pretende aqui? Evitar abusos nas tarifas de avaliação e de garantias imobiliárias. A verdade é a seguinte: sempre que você tem opacidade, sempre que você tem falta de transparência, você pode ter situações abusivas. Não é? A transparência é relevante em todos os níveis. Nós falamos aí de lei dos dados abertos, nós falamos de vacinação, nós falamos de futebol e agora nós estamos falando a respeito de empréstimos, garantias imobiliárias. Não é? Então, segundo o Conselho Monetário Nacional e as novas regras, a cobrança de encargos fica condicionada à anuência prévia do cliente quanto à prestação de serviço de avaliação ou reavaliação da garantia, disponibilização ao cliente de demonstrativo com a discriminação de custos e despesas diretamente incorridos na avaliação ou reavaliação do imóvel, entrega ao cliente de um extrato do laudo de avaliação ou documento equivalente contendo a análise técnica da garantia imobiliária ou contratação de operação de crédito a qual se vincula a garantia, a menos que a não contratação se dê por decisão do cliente. Em resumo, mais transparência nessas operações. Que as pessoas que estejam celebrando essas operações obrigacionais tenham clareza em relação a isso. Se respeite o direito do consumidor. No mundo das relações bancárias, também incide o Código de Defesa do Consumidor. Também há o direito de conhecer na plenitude os direitos e haver transparência plena e efetiva em relação a esses temas. Portanto, essa resolução do Conselho Monetário Nacional é extremamente importante. Esse é o doutor Roberto Liviano, todas as terças-feiras conosco aqui na Rádio Justiça, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, hoje completando 29 anos de Ministério Público, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, até a próxima semana. Um abraço. Até a próxima. Hoje tem live, fui convidado pelo Vem Pra Rua, no vemprarua.net, nos canais do Facebook, do Twitter. Então, quem puder e quiser, hoje, a partir das 19 horas, farei uma análise sobre os ataques à lei de improbidade administrativa, hoje, 19 horas, nos canais do Vem Pra Rua. E amanhã, com o professor Alisson, vou conversar sobre os meus 29 anos de Ministério Público, a partir das 19h30, lá no meu Instagram, Roberto Liviano Oficial, e na quinta, com o senador Alessandro Vieira, falando sobre um balanço da CPI. Então, semana movimentada. Hoje no Vem Pra Rua, amanhã com o professor Alisson amanhã e quinta lá no meu perfil no Instagram, a partir das 7h30 da noite. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima e bons eventos, doutor Roberto Liviano. Agora 8h50.